O tempo correu e eu vou correr um pouquinho também, tá bom, pessoal? Vocês me acompanham aí no meu passo, tá bom? Mateus 13, nós vamos ler do verso 3 ao 9. Eu costumo dizer que mais importante do que começar bem é terminar bem. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, mais importante do que começar bem é terminar bem. E essa é uma verdade que se aplica de forma bem prática, bem real na vida cristã. E a vida cristã é como uma maratona. Ela se parece mais com uma maratona, ou seja, é uma longa jornada, é uma longa corrida, não é aqueles 100 metros rasos, sabe? Que você, que acabou, né? Não, a vida cristã é uma maratona, é uma jornada para a vida. Então, nós precisamos começar bem e nós precisamos terminar bem. É importante isso. Eu falava aqui pela manhã que, muito tempo eu não vejo, mas às vezes eu assisti aquela corrida de São Silvestre, né, em São Paulo, aquela corrida de ano, né, que é bem tradicional dos paulistanos. E é engraçado você ver um mar de gente na Avenida Paulista e a galera, não é todos, mas uma boa parte ali fantasiada de Chapolin, né, de, sei lá, uma fantasia engraçada. E a galera vai lá para zoar, a galera vai lá para correr, mas não está comprometido com a corrida, né? Então muitos deles começam a corrida, mas já param ali no terceiro bar ali, eles já encostam, né, e termina ali. E apesar disso ser engraçado, nós sabemos que na vida cristã não é engraçado. Então nós precisamos começar bem e nós precisamos terminar bem essa corrida, essa jornada. Eu quero ler com vocês uma parábola, a parábola do semeador, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, mas eu quero deixar aqui uma palavra de cuidado pastoral com vocês. Amém? Eu quero contribuir na jornada de cada um de vocês, quero trazer entendimento sobre essa passagem, que ela contribua para que você comece e termine bem a sua jornada de fé, a sua caminhada com Cristo. Acharam em Mateus 13, de 3 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui e nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós dependemos disso para viver, Senhor. Tu és o nosso alimento, Tu és a nossa vida, e nós queremos de fato abrirmos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas. Senhor, fala com cada um. Eu te peço, Deus, tira do nosso meio tudo aquilo que se levanta contra o teu conhecimento, tudo aquilo que é contrário à tua voz. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que esse lugar está liberado, liberto de qualquer influência do mal, em nome de Jesus. E que a tua voz seja clara e audível a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Interessante dessa parábola que assim que Jesus termina ele termina a parábola dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. então ouçam. Eu dizia aqui hoje de manhã,
Para que serve o ouvido se não para ouvir, né, pessoal? Parece meio redundante isso, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui é que se vocês têm ouvidos para ouvir, ou seja, né, se vocês... Porque tem pessoas que escutam, mas não ouvem. Ou seja, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou seja, pessoas que não estão abertas para ouvir aquilo que está sendo dito. E Jesus está dizendo, olha, vocês que têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que eu vou dizer. E a minha oração nessa noite é para que todos nós possamos ter ouvidos para ouvir. Então possamos ser alimentados com esta palavra e direcionados por Deus na nossa jornada da vida cristã. Lá no versículo 18 ao 23, Jesus ele explica essa parábola. Primeiro ele conta a parábola, e aí os discípulos perguntam para Jesus o que significava essa história, e Jesus então explica para eles, e ele diz assim, verso 18: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas a 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês e trazer algumas reflexões sobre esta parábola que fala sobre a palavra de Deus que é semeada e os diferentes tipos de pessoas que recebem essa mensagem e a forma como elas reagem a esta mensagem. Porque a parábola deixa claro que, dependendo do tipo de solo que é a sua vida, essa semente que é lançada, ela pode produzir, ela pode germinar, ela pode brotar, e ela pode vir a gerar frutos, ou ela pode simplesmente cair na terra e morrer ali. Então a pergunta que eu acho que ficaria de bom tamanho para nós aqui, nesse começo de reflexão, é: que tipo de solo é você? Que tipo de solo é o teu coração? Porque dependendo da qualidade do solo do teu coração, o reino de Deus ele vai se desenvolver, ele vai brotar, ele vai produzir frutos, ou ele vai simplesmente morrer ali e não vai se desenvolver. A semente que o semeador saiu a semear representa a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Então, essa semeadura é a palavra de Deus, e uma vez que ela brota, ela traz consigo o reino de Deus. Amém? Jesus falou: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus compara o reino de Deus com uma semente, lembra? É uma semente pequena que depois que ela brota, ela cresce e se transforma numa grande árvore. Então essa é a ideia, essa é a analogia. A palavra de Deus ela tem sido semeada. Na verdade, ela nunca foi tão semeada. A nossa geração, sem dúvida nenhuma, é a geração nesse aspecto mais feliz ou mais bem-aventurado, porque nós estamos na era da comunicação com a internet. Nós estamos conectados 24 horas por dia, e a mensagem ela nunca foi tão anunciada, nunca foi tão pregada. Não é verdade, queridos?
Então, assim, eu creio que nós fazemos parte de uma geração onde o semeador, ele está semeando com abundância, ele está semeando com grande generosidade, ele não está lançando pequenas sementes, ele está lançando punhados de sementes na terra. Há muito conhecimento a respeito de Deus, e a palavra de Deus tem sido anunciada nos púlpitos das igrejas, tem sido anunciado nas redes sociais, em todo tipo de mídia. Você pode ali entrar e ver a palavra de Deus sendo anunciada. Então nós somos privilegiados, fazemos parte de uma geração, pelo menos nesse aspecto, privilegiados. Então nós precisamos entender que o desejo de Deus ao lançar essas sementes é gerar o reino de Deus dentro de nós. E os tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. De que maneira eu reajo a esta semente, de que maneira eu reajo a esta informação. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque cada tipo de solo determinará o que acontecerá com a semente em si própria. Por isso que eu disse que mais importante do que começar bem é terminar bem. Porque nesse sentido todos nós começamos muito bem, é ou não é? Porque todos nós começamos com a semeadura de uma semente maravilhosa, que é a palavra de Deus, que cai na nossa vida, que vem sobre nós. Então não haveria a forma melhor de nós começarmos, senão através da palavra de Deus. Então nesse sentido todos nós começamos bem, mas a história conta que nem todos terminam bem. Então eu quero refletir com vocês, e eu gostaria que você olhasse para a sua própria vida, amém? Eu queria que você resistisse àquela tentação de pensar assim: se aquele irmão estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra. Que bom que você está aqui ouvindo essa palavra, amém, queridos? Essa palavra é para você, essa palavra é para a tua vida, é para a tua edificação, é para o teu crescimento, é para o teu encorajamento, é para que você ouça, dê ouvidos e você aprenda mais, cresça mais na tua relação com Deus. O primeiro tipo de solo que Jesus apresenta, ele diz que o semeador saiu a semear e ele lançou sementes à beira do caminho. Então esse é o primeiro tipo de solo, que representa aquelas pessoas que por algum motivo elas rejeitam a mensagem. Então há pessoas que ouvem o Evangelho, há pessoas que têm contato com a mensagem do Evangelho, mas elas rejeitam essa mensagem, elas se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. E infelizmente neste caso, nesse tipo de solo, a semente nem sequer chega a germinar na terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Então aqui Jesus diz que o semeador ele lança essas sementes, elas caem na beira do caminho. No outro evangelho diz que essas sementes são pisadas pelas pessoas e os passarinhos vêm e comem essas sementes e levam ela embora. E aqui Jesus mesmo explicou, dizendo que essas pessoas que recebem o Evangelho, mas estão com seus ouvidos fechados, tampados, ela diz que essas pessoas, elas pisam nesta semente, né? Como uma analogia, né? Uma forma de dizer: eu não me importo, eu piso nisso, né? A gente pisa nas coisas que não têm valor. Então as pessoas pisam nessa mensagem, e porque elas estão fechadas para essa boa notícia, a Bíblia diz que o diabo vem e ele rouba essa mensagem. Lá em Mateus 13, 14 e 15, Jesus fala sobre essas pessoas. Ele diz assim: e assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada.
eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Percebem? Jesus, ele deixa claro que essas pessoas, elas taparam os seus próprios ouvidos e elas fecharam os seus olhos, porque elas não querem receber essa semente. Elas não entendem, e por causa talvez da sua soberba, por causa talvez que não faça sentido para essa mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem para perdidos, né? Para aqueles que se consideram pecadores, para aqueles que precisam de salvação, e muitos na sua arrogância acham que já estão salvos, né? Ou já se acharam, já se encontraram, não precisam de salvação, então eles rejeitam essa mensagem, eles não se importam com essa mensagem, e eles continuam então numa situação de escuridão na sua mente. Eles não conseguem ver a luz que brilha sobre eles, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Essa notícia a respeito da glória de Deus não chega a brilhar para eles. E eles continuam escravizados nas suas próprias misérias e na sua própria escuridão. Você pode pensar assim, você falou um hein? Que gaúcho aqui. Você pode pensar assim, eu não sou isso daí. E eu, graças a Deus, eu acredito que não existe uma grande chance de você ser um desses aí. Afinal, você está aqui, né, querido? Num domingão, numa noite tão gostosa como essa, você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar aqui. Então isso mostra que você tem ouvidos para ouvir, que você se importa com esta mensagem, que você precisa deste alimento para a sua alma. Então, glória a Deus por isso. Você é um daqueles que querem ouvir a mensagem. Mas aqui eu creio que é uma reflexão para nós. Ainda que nós não sejamos esse solo da beira do caminho, eu creio que há aqui uma reflexão para nós, que está lá em Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler com vocês lá no telão, Hebreus 3, 7 e 9. De algo que pode acontecer conosco em meio a essa jornada da vida cristã. Diz assim a palavra de Deus: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Então aqui eu acho que dá uma advertência para nós. Como a advertência de que nós podemos nos tornar teimosos. Quem é teimoso aí? Olha, levantar a mão, eu estou levantando porque eu estou falando de teimoso. Relatinho. O que pode acontecer? Pode acontecer que talvez você não seja esse solo à beira do caminho, mas pode ser que por circunstâncias ou por fraqueza da nossa própria natureza humana, nós nos tornemos teimosos, porque Deus ele falou, Deus ele fala e Ele vai continuar falando conosco, hein, Rose? Te amo, Rose. Estou com saudade de você, viu? Deus ele falou, Ele fala e Ele vai continuar falando. Então Deus ele está sempre falando conosco, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Deus está sempre falando. Então nós precisamos manter os nossos ouvidos atentos e nós precisamos continuar dando crédito à voz de Deus. E talvez por alguns motivos nós podemos nos tornar obstinados em nós mesmos durante essa jornada e nos tornarmos teimosos. Então fala para o teu irmão, deixa de ser teimoso. Cabra safado. Não seja teimoso. Vamos para o próximo solo, o solo pedregoso. Jesus também disse que algumas sementes caíram em
solo cheio de pedras. O que aconteceu com essas sementes? Vocês lembram? Essas sementes logo brotaram. Amém? Olha que bênção, né? Jesus disse que essas pessoas representam aquelas que ouvem a mensagem do reino de Deus e logo a recebem com alegria. Amém, queridos? Bênção isso, não é? E como eu gosto de ver as pessoas quando estão chegando, elas estão felizes, elas estão contentes, elas estão alegres com essa mensagem, que Deus me ama, que Deus tem planos para a minha vida, que Deus me salvou, que Deus tem um futuro, uma esperança para mim. As pessoas estão abertas, elas estão felizes, mas o texto diz que por causa das suas raízes que não se aprofundam por causa do solo pedregoso, quando vem o sol forte, hoje está no sol, né, galera? Glória a Deus. Quando vem um sol forte, o que acontece? A planta seca e logo morre. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo. Mas quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais, demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provêm de Deus, mas quando vem os problemas, logo desistem. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos porque não tem raízes firmes. Aqui Jesus ele fala de uma segunda realidade, a realidade de pessoas que recebem com alegria a mensagem e que logo essa semente brota, amém? Então nós já vemos ali um avanço do reino de Deus, né? Você já vê ali que o reino de Deus começa a brotar e começa a aparecer na vida dessas pessoas porque elas estão felizes com a mensagem. Mas com o passar do tempo, essas pessoas, elas escolhem conscientemente a viver uma vida cristã superficial. Por isso, Jesus disse que as suas raízes, elas são o quê? Elas são rasas. Então Jesus ele está dizendo que a vida cristã ela não pode ser vivida na superfície, ela precisa ser vivida onde? Na profundidade. A raiz, queridos, ela cumpre dois propósitos. A raiz de uma planta, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é o quê? Nutrir a planta. E o segundo propósito é qual? É firmar a árvore, a planta. Amém? Então são dois propósitos claros. A raiz ela nutre e ela traz firmeza para a planta. Está lá no Salmo 1, nós já lemos esse Salmo muitas vezes, que diz lá: bem-aventurado aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite, e eles serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que estendem suas raízes nas águas, e eles dão fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, né? E tudo que eles fazem dá fruto. Tá certo? Está falando sobre essa planta que estende a sua raiz. Então, a vida na superfície, queridos, ela não é para nós. A vida na superfície, ela gera duas coisas. Ela gera fraqueza. Por quê? Porque raízes na superfície não conseguem pegar o alimento ou a água que está mais fundo. Então, são aquelas pessoas que têm uma fé fraca, elas não amadurecem, elas não se fortalecem, e elas estão sempre tombando, vida inconstante, porque as suas raízes são rasas. Uma vez, alguns anos atrás, já passou tanto ciclone aqui, né, pessoal? Mas teve uns anos atrás aí que passou um baita. Dezembro de 2016. Deve ter sido isso aí. E passou um baita, meu, e arrancou árvore para todo lado. E arrancou um eucalipto gigante do lado da nossa casa. Ele tombou assim. E no dia seguinte nós vimos, né? Estávamos ali fechados em casa. E a árvore gigante, nós percebemos que as raízes eram rasas, as raízes elas estavam na superfície,
Era um coqueiro que estava na beira da lagoa ali. Então, logo com o vento, ela tombou. Então, queridos, Jesus está falando que algumas sementes que caem nesse tipo de território, elas começam a gerar algo, mas não chegam a dar frutos. Por quê? Porque as pessoas vivem uma vida superficial. E era uma árvore de mais de 20 anos, não era uma árvore nova, né? Não, era uma árvore que tinha mais de 20 anos, talvez era mais, uns 20, 30 anos. E é interessante isso, porque com o passar do tempo, teoricamente, a gente entende que as pessoas vão amadurecendo na fé. Mas isso não é verdade, queridos. Velocidade versus distância, velocidade versus tempo é igual a... Vamos falar junto? Velocidade versus tempo é igual a distância. Eu nunca fui bom nessas coisas de matemática e de física, mas essa foi a única fórmula que eu gravei. O que define a distância que eu vou percorrer é o quê? A velocidade com que eu ando versus o tempo que eu andei. O tempo sozinho não determina a distância que eu vou percorrer, mas a velocidade que eu andei neste tempo. Então tem muitas pessoas que representam esse solo pedregoso, que eles recebem o reino de Deus, eles se alegram com o reino de Deus, mas eles não se aprofundam na sua relação com Deus. O tempo passa e as suas raízes continuam na superfície. Jesus disse que essas pessoas, nas primeiras dificuldades que elas vão enfrentar, elas vão abandonar a sua fé vai secar, os brotos secarão, elas não produzirão frutos. Então nós precisamos o quê? Criar raízes profundas em Deus. Com raízes profundas nós vamos estar nutridos e firmados sobre a rocha. Amém? Isso significa que nós não vamos mais errar? Não, queridos. Jesus falou que nós vamos ter aflições nesse mundo. Amém? Que nós podemos eventualmente cometer erros, sim, mas nós não vamos tombar. Amém, queridos? O vento vai chacoalhar a gente para um lado, para o outro, nós vamos envergar, mas nós não vamos tombar, porque nossas raízes estão firmes em Cristo. Fala para o teu irmão, sai da superfície. Não tem nada para você aí. Uma vida cristã superficial é uma vida cristã religiosa, ou de religiosidade, onde você só vai cumprir obrigações, ritos, regras, vai bater ponto na igreja no domingo, esse tipo de coisa. Não é essa a vida cristã que Deus tem para você. É Cristo em você, 24 horas por dia, todo o tempo. Amém, querido? Segunda a segunda, de domingo a domingo, em todo o tempo. É vida na presença dEle. É isso que Ele quer de mim e de você. O terceiro solo é o solo com espinhos. É o terceiro tipo de solo que Jesus apresenta. Essa terra, ela está dividida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvidos aos seus próprios interesses e às próprias paixões momentâneas, não permitindo que ela cresça. A semente tenta desenvolver-se, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. A pessoa que ouve a palavra, mas está tão preocupada com este mundo que não produz nada, está presa no mundo e nas suas riquezas. Então aqui é um outro tipo de solo. É o solo onde a palavra também é recebida, mas ela está cercada por ervas daninhas ou por espinhos que aqui representam as coisas deste mundo. Então são aquelas pessoas que o reino começa a se desenvolver, mas o reino não consegue avançar porque ele é sufocado pelas preocupações deste mundo, ou pelas riquezas deste mundo. É o tipo daquela pessoa que fica dividida entre o reino de Deus e as coisas deste mundo. Ela está apegada às coisas deste mundo, ela ainda está amando este mundo, ela está olhando para as coisas deste mundo, ela está fascinada pelas coisas deste mundo. Então ela já está cheia de si mesma, ela já está cheia dos seus próprios desejos,
e o reino de Deus não encontra lugar na sua vida. Então Jesus está dizendo que esses espinhos vão sufocar a vida de Deus dentro dessa pessoa, e esta pessoa também não vai produzir nenhum fruto. Lá em 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, o apóstolo João ele fala sobre essas pessoas. Ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém, queridos? Amém. Então aqui nós precisamos de um posicionamento, entendendo que quanto mais eu amo o mundo, mais eu sufoco o reino de Deus dentro de mim. Não há espaço para os dois. Você precisa se posicionar um pouco do que nós falamos sobre a igreja de Laodiceia. Lembra? Jesus falou: porque vocês não são nem frios, nem quentes, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. É um pouco dessa ideia, a ideia de que eu ainda estou fascinado pelas coisas deste mundo. E a palavra de Deus diz claramente que as coisas deste mundo não vêm de Deus. E quem ama este mundo não pode amar a Deus. Então é aqui a ideia de que eu preciso morrer para mim mesmo, porque a verdadeira vida está em eu morrer para mim. Então quando eu morro, então eu experimento a verdadeira vida. Então quanto mais eu morro, mais o reino de Deus cresce dentro de mim. Quanto mais vivo eu estou, mais o reino de Deus é sufocado dentro de mim. Faz sentido para vocês, queridos? Menos de mim, mais de Deus. Eu preciso me encher de Deus, para que o reino de Deus possa crescer dentro de mim e assim cumprir a ideia de Deus, o propósito de Deus, que é que a gente produza muitos frutos da sua glória. E o último fruto, e o último solo é o solo fértil. E vocês repararam, queridos, que dos 4 tipos de solo, somente o último produziu fruto? À beira do caminho aconteceu o quê? As pessoas pisaram na semente e os passarinhos comeram as sementes. No solo pedregoso, o que aconteceu? O broto secou por causa do sol forte, porque as raízes não eram profundas e não deu fruto. O primeiro nem germinou, o segundo germinou, mas não deu fruto. O terceiro solo, o reino começa a se desenvolver, mas ele é cercado por ervas daninhas e por espinhos, pelas preocupações desse mundo, então logo o reino é sufocado e ele também não produz nada. Então, irmão, isso não é a vontade de Deus para a tua vida. A nossa oração aqui é que você seja um solo fértil, queridos. Dos 4 tipos de solo, somente um produziu frutos. Então essa é a nossa reflexão. Que tipo de solo eu sou? Finalmente, há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas o evangelho é bem incorporado, pode crescer e produzir muitos frutos. Lá em João capítulo 15, aquela parábola da videira verdadeira, vocês conhecem? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele diz: aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu gosto dessa analogia do solo fértil com essa outra história, essa outra analogia de Jesus sobre a videira verdadeira. Ele diz lá em João 15, 7 e 8: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. É lindo isso, querido.
Você quer saber se alguém é discípulo de Jesus? Olha para os frutos que ele dá. A maior evidência de que alguém está em Cristo, a maior evidência de que alguém é um verdadeiro discípulo de Jesus, são os frutos que ele produz. Por isso que Jesus, ele fala do solo fértil, ele diz que esses recebem a semente e o solo é propício, o solo está pronto e a semente ela brota, ela germina e o reino de Deus cresce dentro dessa pessoa, e essa pessoa, por causa do reino de Deus, da vida de Deus dentro dela, ela começa a produzir frutos a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Isso significa o quê? Que aquilo que você recebeu de Deus frutificou dentro de você e multiplicou dentro de você. E com tudo isso, o resultado desse processo é que Deus é glorificado na tua vida. Amém. Amém, queridos? Não se engane. Você conhece um verdadeiro discípulo de Jesus pelo fruto que ele produz. Jesus diz: você conhece a árvore pelos seus frutos. Amém, queridos? E eu creio que essa é a vontade de Deus. Eu creio que Deus, ele está semeando na nossa vida, ele está lançando a sua palavra, e o desejo de Deus é que esta palavra produza vida em nós, e que essa palavra gere o reino de Deus dentro de nós, a ponto do reino de Deus tomar a nossa vida, e a gente comece a produzir frutos excelentes, frutos maravilhosos, onde as pessoas passem a olhar para você, e elas comecem a pensar assim: não é possível. Não é essa pessoa. Porque ela não consegue associar esses frutos maravilhosos e relacionar a você somente. Porque ela começa a evidenciar de que é mais do que somente você, é a vida de Deus em você. As pessoas começam a ver Cristo em você. E aí a glória passa a ser dele. Amém, queridos? É ele em você. É a vida de Deus em você, produzindo frutos maravilhosos para a glória do nome dele. Amém. Eu quero terminar, queridos, perguntando mais uma vez: que tipo de solo é você? Eu não sei, só você pode responder essa pergunta. Mas seja lá qual o tipo de solo você for, eu quero te dar 4 dicas práticas para você. A primeira é que, se Deus está falando, ouça a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça. Então, queridos, se Deus está falando, dê crédito. Se Deus está falando, considere isso na sua vida. Se Deus está falando, creia nesta mensagem. Amém, queridos? Para que você não seja como aqueles que pisam na semente, ou para que o diabo não venha e roube esta verdade da tua vida. Receba, abre o teu coração. Dê crédito a Deus, fala: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero considerar esta verdade na minha vida, eu quero crer de todo o meu coração. A segunda coisa que você deve fazer: criar raízes profundas em Deus. Seja como eu faço isso, queridos? Busca Deus com todo o teu coração. Saia de uma vida superficial, saia de uma vida religiosa vazia. Busque a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Se envolva com a sua comunidade, se alimente com a palavra, participe de tudo aquilo que a igreja oferece para você, se conecte com pessoas que amam a Deus, ande com aqueles que amam a Deus, se encha com a sua palavra, busque ao Senhor na tua casa, busque ao Senhor no teu tempo livre, ame a Jesus em todo o tempo, queridos. Crie raízes profundas em Deus, para que você possa romper com essas rochas, com essas pedras, para que você possa vencer todos esses desafios, as suas raízes se aprofundarem e chegarem no mais profundo de Deus. Amém, amados? Fala para o teu irmão, deixa de ser preguiçoso. Amém? Você não vai romper essa camada de pedra se você não estiver amando a Jesus. Amém, queridos?
Só esse amor que vai poder gerar em você essa gana, essa vontade, essa disposição de romper com essas conveniências, dessas pedras que nos mantêm numa vida superficial. Nós vamos fazer aqui um workshop um dia sobre isso. Nós vamos dar umas... Em Hélio, como é que chama aquele negócio que a gente cava buraco? Hã? Não, umas espátulas assim, que a gente vai ficar abrindo buraco aqui nesse terreno aqui. Tatu? Sei lá, é um negócio desse aí. E nós vamos cavar uns buracos aqui, assim, nesse jardim. E aí vocês vão ver o que é chão duro. E aí você vai pensar assim: para eu vencer as minhas conveniências, eu preciso perseverar. Vai fazer calo na mão, provavelmente vai sangrar a tua mão, mas você não vai desistir, porque você quer ter raízes profundas em Deus. Amém, queridos? Então faça a sua parte, deixa a preguiça para lá, se comprometa com Deus. A terceira coisa que você deve fazer, à medida que as suas raízes vão se aprofundando, morre. Fala para o irmão, morre de uma vez. Porque quem morre vive. Esta é a verdadeira vida, é morrer para si mesmo, para que a vida de Deus possa ser derramada sobre nós. Porque quando eu estou vivo, não há espaço para Deus. Eu preciso morrer para que Ele entre. Amém, queridos? Esse é o mistério do reino. Morre, cabra safado. Tem uns crentes que ficam na UTI ali. Desliga esse aparelho logo, meu. Morre para você, morre para os seus desejos carnais, morre para a tua natureza carnal, morre para a cobiça desse mundo, morre para as coisas desse mundo, para que Deus possa te encher com a vida dele, para que o reino não seja sufocado dentro de você, mas o reino tome conta de todo o seu ser. Nós precisamos morrer para que a vida de Deus venha com poder sobre nós. E por último, queridos, que todos nós possamos ter uma bendita colheita, uma colheita cheia de frutos maravilhosos para a glória de Deus, amém? Essa é a minha oração. Eu oro para que a tua vida ela seja um banquete, queridos. Eu oro para que as pessoas que passem pela tua vida, elas se banqueteiam com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Que os frutos eles sejam tão maravilhosos que as pessoas pensem assim: não é, isso não pode ser o fulano, só pode ser Deus na vida dele, porque o que ele está gerando, o que ele está produzindo vai muito além dessa natureza humana, é extraordinário, é um sabor que é divino. Feche os olhos e pensa numa fruta que você comeu e você nunca esqueceu o sabor dela. Viaja aí um pouquinho. Lembraram? Quem quer compartilhar que fruta que foi? Manga, jabuticaba, fruta do conde. Mas qual? Jambo? Eu nunca comi jambo. Ah, já? Queridos, sabe por que vocês lembraram dessas frutas? Sabe por que vocês lembraram dessas frutas? Porque o sabor delas continua na memória de vocês. Porque quando você mordeu aquela fruta, você falou: que é isso? Ela não é, pessoal? Quando você saboreou aquilo, aquele sabor mexeu com todos os teus sentidos, aquilo ficou na tua memória, porque aquilo foi algo extraordinário. Eu quero, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, à medida que o reino de Deus crescer dentro de você, as pessoas possam passar pela tua vida e saborear esses frutos de uma maneira inesquecível. Amém. A marca de Cristo vai ficar na vida dessas pessoas, porque um dia elas experimentaram um pouco do que Deus está fazendo na tua vida. E assim nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Amém. E assim a glória vai ser dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Pergunta para o teu irmão: que tipo de história você
Aleluia. Amém? Vou chamar a banda aqui. Chega aí, gente. Hoje de manhã nós cantamos uma música, né, gente? E nós lembramos os tempos da igreja lá na nossa casa. E é uma música que tem tudo a ver com esse momento. Uma música que fala assim: mas eu escolho Deus. Quem conhece essa música? Mas eu escolho Deus. Vamos cantar? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Meu Deus, andar ao seu lado. Senhor, Deus no ventre da minha mãe. Eu sou como exclusivo ser. Sou abençoado. Servindo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. Vamos lá, galera. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar ao seu lado. Senhor, Deus no ventre da minha mãe. Eu sou como exclusivo ser. Sou abençoado. Servindo obediente, mas todo dia o pecado vem. Ele chama, todo dia vem as tentações. Elas continuam me chamando, me chama, todo dia as propostas vêm. Me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, diz isso. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela minha vida e pela vida dos meus irmãos.
Senhor, eu oro para que nessa sala, para que neste ambiente haja corações férteis, um solo fértil para a Tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor tem sido tão gracioso conosco, a Tua palavra tem sido tão abundante neste lugar, Senhor. E eu oro, Deus, para que os nossos corações sejam ensináveis, sejam maleáveis, Senhor. Que a Tua palavra encontre no nosso coração uma boa terra, Senhor, para que ela possa produzir grandes semeaduras, Senhor, grandes colheitas, a 100, a 60, a 30, que todos nós possamos, Senhor, produzir muitos frutos para a glória do Teu nome, e que assim, Deus, nós possamos ser conhecidos por sermos verdadeiros discípulos